Vou pedir para que você abra a sua Bíblia, então, lá em Tiago, bem para o final do Novo Testamento. Nós vamos até o versículo, Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, versículo 7. Já achou aí? Dá um glória a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Repita isso: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Diga para alguém: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Feche seus olhos. Pai, abrimos não somente as nossas Bíblias, mas abrimos o nosso coração, Pai, para receber a revelação da Tua Palavra. A Tua Palavra é viva e eficaz, a Tua Palavra é poderosa, Senhor. Temos sido testemunha de que basta uma palavra sair da Tua boca, Senhor, porque muitos desses que aqui estão foram transformados pelo poder de uma palavra que ouviram sair deste altar, Pai. E eu sei que hoje, Pai, não apenas aqui presencialmente, mas, Senhor, através da internet, esta palavra fluirá e transformará vidas e corações. Tudo, Senhor, é sempre para a Tua glória, no nome de Jesus. Alguém grite amém. Toma o seu lugar. Eu coloquei o tema dessa mensagem hoje como Satanás está apenas tentando te frustrar. Preste atenção nisso. Satanás está apenas tentando te frustrar. É uma tentativa. É uma tentativa. Quero contar para vocês uma das coisas que me irritavam quando eu era criança. Lá na minha casa tinha uma fruteira. Minha avó sempre deixava essa fruteira muito bem abastecida. Minha avó materna amava banana, amava manga, mexerica, e sempre tinha muitas frutas ali na fruteira em nossa casa. Mas uma das coisas que me irritavam quando eu era criança, e me lembro, eram aquelas mosquinhas. Gente, como aquilo me irritava. Eu ia pegar uma banana, já pousava umas 3 mosquinhas na minha mão. Aquilo me deixava muito, mas muito irritado, porque essas moscas de fruta são irritantes, são bem chatas. E aí, a banana, quanto mais amadurecia, mais surgiam essas moscas, e mais aquilo me incomodava. Era a banana estar mais amarelinha, enfim, aquelas moscas apareciam assim, em bando. Essas moscas realmente são um incômodo para nós, e elas se multiplicam rápido demais, elas crescem rápido demais. Não crescem em tamanho, porque elas são pequenas, mas em quantidade. E aquilo, eu falei assim: Deus, por que eu estou lembrando disso hoje? E aí, tem toda uma questão aqui que eu quero compartilhar com vocês. Porque enquanto haviam frutas na fruteira, essas mosquinhas estavam lá. Mas na medida que nós íamos consumindo as frutas, e que elas iam saindo da fruteira, essas mosquinhas desapareciam. E aqui Deus começou a falar alguma coisa no meu coração. Porque onde que eu quero chegar com isso? Onde que eu quero chegar? Porque sempre que você começa a dar fruto, sempre que você começa a frutificar, isso é, sempre que você começa a ser mais produtivo, sempre que aonde você coloca as suas mãos, você vê ali um rendimento, vê uma ampliação, um crescimento, sempre quando você começa a colher os frutos da sua semeadura, alguma coisa vai começar a incomodar você. Talvez seja um problema,
talvez seja uma questão simples ou muito difícil, uma distração, mas de alguma forma vão surgir alguns aborrecimentos, porque você está frutificando, porque você está crescendo, porque estão vendo frutos na sua vida, porque estão vendo que você se tornou produtivo, estão vendo que as suas mãos, aonde elas tocam, alguma coisa acontece. Então, quando nós saímos deste nível de não produtivos para o nível de produtivos, quando nós saímos deste nível de não produzo nada, para agora eu estou produzindo muito, eu preciso estar preparado, porque essas moscas chatas, inconvenientes, que nos incomodam, podem surgir, e Deus quer preparar você nessa noite, e Deus quer te instruir a vencer e a resistir essas moscas. Deus quer ensinar você a resistir o diabo que vem para roubar, matar e destruir os seus sonhos. Ei, tem alguém comigo para gritar glória a Deus? Ele quer trabalhar, Ele quer fazer. Você sabia que Satanás, ele também é conhecido como Beelzebu? E sabe o que significa Beelzebu? Senhor das moscas. Acho que esse negócio de mosca não é de Deus, não é? Senhor das moscas. E qual é o intuito? O intuito é atacar, o intuito é trazer caos, perturbação. Então, se ultimamente, preste atenção no que eu vou dizer, se ultimamente você tem sido irritado, tem passado por essas situações de ataque, tenha isso como um bom sinal, porque você está frutificando. Não, eu vou repetir isso. Se nesses últimos tempos você tem sido atacado, você tem sido irritado, se nesses últimos tempos você tem enfrentado algumas situações desse tipo de incômodo, tenha isso como um bom sinal, porque esse é um sinal de que você está frutificando, você está dando frutos, dando frutos, dando frutos. Assim como essas mosquinhas, elas não procuram uma fruteira vazia. Ninguém atira pedra em árvores sem frutos, ninguém chuta cão morto. As moscas procuram frutos, as pessoas procuram árvores com frutos para tirarem as suas pedras. E eu sei, porque o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que há pessoas aqui que estão debaixo de uma tempestade de pedras, estão recebendo pedras, são acusações, são mentiras, são calúnias, porque elas começaram a se preocupar com os frutos que você tem dado. Elas começaram a ver algo que você ainda não viu, mas os frutos já estão aparecendo. Talvez você diga assim: mas foi um ano tão difícil, foi tão complicado tudo que eu tenho passado, mas as pessoas já estão vendo algo acontecer na sua vida. Então elas estão tentando de alguma forma fazer com que você pare, elas estão fazendo alguma coisa para tentar impedir você de continuar frutificando. Mas quem é que pode impedir o agir de Deus em nossas vidas? Quem é que pode impedir as nossas mãos de prosperar? Quem é que pode impedir a bênção de Deus chegar na sua vida? Quem é que pode? Se agindo Ele, quem impedirá? Tentar impedir você de prosperar é como dizer: eu não quero que o sol nasça amanhã. Quem que pode fazer com que o sol não nasça amanhã? Impossível. É o que estão tentando fazer, algo impossível. Jamais poderão fazer com que você deixe de crescer, de avançar. Se o Senhor te abençoou, você está abençoado. Se o Senhor liberou a palavra de vitória, você já é mais do que vencedor.
E é bom eles se acostumarem com a sua prosperidade. É bom eles começarem a se acostumar com seus frutos, porque isso vai aumentar daqui para frente. Isso vai crescer daqui para frente. Ei, se você estiver com alguém perto aí de você, da sua família, se você pode, toca na mão dessa pessoa, diga assim: Deus abençoou a tua mão. Deus abençoou a tua mão para prosperar. Deus abençoou a tua mão para crescer. Deus abençoou a tua mão para tomar posse de coisas que você nem imagina. É por isso que nesses últimos tempos tantas mosquinhas se levantaram para tentar incomodar você, te frustrar. E é bom você se acostumar com essas mosquinhas, porque quando nós estamos crescendo, quando nós estamos aparecendo, quando nós estamos frutificando, é muito fácil uma mosquinha vir e querer semear alguma coisa, algum tipo de contenda, alguma mentira, alguma calúnia. Mas que os nossos olhos continuem fixos naquele que nos chamou para esta obra. Não podemos baixar a guarda. Lembre-se que é apenas uma mosquinha. Diga para alguém: é só uma mosquinha. Então, se você está enfrentando algo assim no seu trabalho, olhe para esses e diga assim: é só uma mosquinha. Se você está enfrentando uma situação como essa na sua casa, no meio da sua família, diga assim: é só uma mosquinha. Se você está enfrentando uma situação assim em algum outro lugar, diga: é só uma mosquinha. Maior é aquele que está comigo, maior é aquele que me chamou. Ele me chamou para uma grande obra. Ele te chamou para uma grande obra. É apenas uma mosquinha. Eu gosto do que o salmista escreve no Salmo 1, porque ele diz que o justo é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que ele fizer prosperará. Você pode gritar isso? O que vai acontecer com o justo? Ele vai prosperar. Prosperar. É por isso que eles podem tentar, mas eles nunca vão alcançar a nossa raiz, porque a nossa raiz está tão profunda, e nós estamos bebendo da água do Espírito, e nós estamos sendo avivados, e o nosso coração está sendo avivado. Agora os ímpios não são assim, é o que diz o salmista: os ímpios não são assim, são como uma moinha que o vento espalha. É por isso que eles estão como moscas, é por isso que eles estão atacando pedras, porque é só o que eles podem fazer para te parar. Porque já que eles não podem prosperar e crescer e frutificar como você, então eles pegam e eles querem te parar. Não, ele não pode ser mais do que eu. Não, ele não pode crescer mais do que eu. Não, ele não pode frutificar mais do que eu. Então a única coisa que eles têm, a única arma, são pedras. A única forma é deles serem como moscas, trazendo incômodo, perturbação. Eles podem atirar pedras, mas eles não podem evitar da bênção chegar e te alcançar. Eles podem querer trazer confusão, mentiras, enganos, mas eles não podem impedir você de chegar aonde Deus diz que você vai chegar. E se essa palavra está falando com alguém, por favor, se manifeste da melhor forma que você puder aqui. Eles não podem impedir você. Eles não podem. Quanto mais, preste atenção nisso, quanto mais andamos com Jesus, quanto mais nos relacionamos com Ele, quanto mais perto estamos de Jesus, mais daremos frutos. Por quê? Porque é uma promessa para nós. Em João 15 ele diz: eu sou a videira, e vós sois os ramos. E todo ramo que estiver enxertado, ligado em mim, este dará frutos. Isso é uma promessa. Diga para alguém: isso é uma promessa. Quem prometeu isso não fui eu. Quem prometeu isso foi Ele. Ele disse: se você estiver em mim e eu estiver em você, você dará fruto. Então, quanto mais eu me aproximo de Jesus,
mais a minha fé cresce, mais frutos eu dou, frutos no Espírito, frutos de justiça que agradam o coração de Deus, mais eu produzo em relação ao propósito, ao chamado da minha vida. Tem alguém recebendo essa palavra? Agora veja isso aqui, você já percebeu isso? Hoje eu estava refletindo sobre isso. Já percebeu que todas as vezes que você dedica mais tempo para a obra de Deus, todas as vezes que você foca agora em estudar a palavra de Deus, todas as vezes que você dedica mais tempo para oração, para comunhão com a igreja, para comunhão com os irmãos, para boas obras, todas as vezes que você foca para expandir o reino de Deus, ser um instrumento nas mãos de Deus, o que acontece? Surgem levantes, incômodos. Enquanto os teus sonhos estão engavetados, enquanto você está na área de conforto, na zona de conforto, enquanto as pessoas nem sabem da sua existência, porque você está tão escondido. Esse negócio de inimigo parece que só tem nesses filmes de super-heróis. Mas basta você romper com a sua zona de conforto, basta você desengavetar o teu sonho, começar a colocar o teu sonho em ação, basta você levantar a sua cabeça e dizer: eu vou sair da mediocridade, eu vou chegar naquilo que o Senhor disse e prometeu para mim. Pronto, os inimigos surgem. Não quer ter inimigos, não quer ter confronto, não quer ser atacado, deixe os seus sonhos na gaveta. Não quer incomodar o inferno, é isso? Então fique sentado por mais 10 anos nesse banco, porque eu não fui chamado para sentar em banco, eu não fui chamado para ter os meus sonhos dentro de gavetas. Deus me chamou com propósito. Deus te chamou com propósito. Deus te chamou para estar acima da média e não fazendo parte da média, porque Ele nos chama de cabeça e não cauda. Ele te colocou num lugar, Ele te fez para estar por cima e não por baixo, para estar no alto e não embaixo. Ei, se você está recebendo isso aqui, por favor, abre a sua boca e glorifique o nome do Senhor. Se você está vivendo na média, não é o projeto de Deus para você. Sabe, algumas pessoas, elas estão com esse problema, porque elas acham que se elas crescerem, elas vão perder amizades. Se elas prosperarem um pouco mais, a família vai começar a fazer piada com ela. Sabe aquela piada assim: nossa, virou rico agora, não lembra mais os pobres. Então algumas pessoas, elas não querem ouvir isso. Então elas aceitam a situação que elas estão vivendo. Imagina que eu vou me preocupar com o que vão pensar de mim. Eu estou falando para você porque eu já perdi muito tempo da minha vida, mas muito tempo da minha vida preocupado com o que os outros vão pensar de mim. Por muito tempo da minha vida eu me moldei, fui o que exatamente as pessoas queriam que eu fosse. Por muito tempo, até o dia que o Senhor me libertou, até o dia que o Senhor disse: até quando você vai ficar preocupado com o que vão pensar de você? Então isso é uma libertação. Eu estou ministrando essa libertação sobre a sua vida, porque Deus quer te levar para um outro nível, para um outro patamar, que talvez alguém da sua família, alguém perto de você vai ter que te deixar, porque ele não vai gostar da onde Deus vai te colocar. E se ele sumir da sua vida, dê glória a Deus, porque ele era a pedra de tropeço para você chegar lá. Deus vai te prosperar, Deus vai fazer você crescer, Deus vai trazer ampliação para você. Mas goste ou você não goste, goste ou não goste, quando Beelzebul sentir o cheiro dos frutos, ele vai vir voando para tentar colocar os seus ovos, para tentar trazer caos, pânico, confusão. É sempre assim. Mas Satanás só está tentando frustrar você,
só está tentando distrair você, só está tentando cansar você, para que você desista, para que você não chegue ao destino final, para que você não chegue aonde o Senhor projetou e desenhou para você chegar. Ele só quer frustrar você. Agora nós precisamos lembrar do que Neemias fez. Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Lá em Neemias, no capítulo 6, você vai ver que dois dos principais inimigos e opositores daquela obra, Sanbalat e Tobias, se levantaram com articulações e com tanta malícia e com tanta maldade. Para quê? Para tentar detê-lo, impedi-lo. Este homem não pode construir esse muro. Tem alguém olhando para você e dizendo assim: não, ele não pode alcançar isso, ela não pode viver isso, ele não pode chegar lá. Era exatamente isso que estava acontecendo. Sanbalat e Tobias chegaram como as mosquinhas para tentar impedi-lo, desviá-lo do propósito de Deus para ele. E eles então vieram com mentiras, com enganos, vieram com falso testemunho, vieram trazer confusão para o povo, bagunça no meio daquela gente. Mas todo o plano que foi arquitetado e manipulado por eles, nenhum plano prosperou contra Neemias. Deus guardou Neemias, Deus guardou aquele povo. Alguém diga glória a Deus. Porque Satanás estava usando aqueles homens para tentar parar Neemias, assim como Satanás esteja agora mesmo usando alguém para tentar impedir você de avançar. Mas assim como Deus guardou Neemias e o povo, Deus está guardando você, a sua casa, a sua igreja, seu negócio, sua família. Ei, pode glorificar o nome do Senhor, porque Ele está guardando você. Assim como eles tentaram impedir o avanço de Neemias, mas não conseguiram, assim será também frustrado o plano do vosso adversário. Todos esses planos irão falhar. E mesmo que você esteja sendo muito atacado, lembre-se, você tem que continuar. Diga para alguém: você tem que continuar. Nós precisamos continuar. Você precisa continuar. E para você continuar, você tem que saber como resistir, como lidar com essas moscas, como lidar com as pedras, como se livrar do diabo. Como que eu me livro do diabo? Nós não nos livramos do diabo lutando com o diabo. Você não vence o diabo lutando com ele, você vence o diabo resistindo a ele. A Bíblia não diz que é para você lutar com o diabo, a Bíblia diz que é para você resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é uma promessa de Deus para nós. Essa é uma promessa de Deus para você. Resista o diabo que ele fugirá de você. Qual que é o princípio? Resistir. Qual que é a promessa? Ele vai fugir de você. Então a pergunta é: como na prática podemos resistir ao diabo? De que forma? Então eu quero compartilhar com vocês agora algumas chaves. A gente gosta do número 7, porque é o número da perfeição, mas eu quero compartilhar com vocês 7 chaves, para que você aprenda hoje a resistir ao diabo, e a vencer essas moscas que se levantam para tentar impedir a sua prosperidade, o seu avanço, porque Deus diz que você irá frutificar, então você irá frutificar. A primeira chave é: corra para Deus. Diga para alguém: corra para Deus. Essa é a primeira chave. Deus é correr para Ele. Essa é a chave mais poderosa aqui, porque precisamos nos esconder debaixo das suas asas, precisamos nos abrigar debaixo da sua sombra, precisamos fazer de Deus nosso refúgio, nossa fortaleza.
Então essa é a primeira chave, é correr para Deus. Para onde você corre quando o inimigo se levanta? Para onde você corre quando as moscas estão em cima daquilo que você está produzindo? Precisamos então correr para Deus, porque esse é o meio pelo qual nós iremos nos defender dos ataques. Porque na presença de Deus nós estamos protegidos, guardados. A Bíblia não diz que Ele vai dar um escudo para nós. A Bíblia diz que Ele é o nosso escudo. Isso é poderoso. Deus nunca disse assim: eu vou te dar um escudo, pastor Heleno. Deus diz: eu sou o seu escudo. Então o inimigo ataca e ele não prevalece, porque todos os dardos inflamados cairão por terra. Corra para Deus, corra para Ele. Talvez você esteja distante, mas o Senhor está te chamando. Corra, venha para debaixo das minhas asas. Correr para Deus é desejar ter com Ele um relacionamento tão profundo e correto. Porque eu posso ter um relacionamento não correto, porque eu posso não valorizar tanto assim esse relacionamento, e Deus está nos chamando para investirmos nesse relacionamento. Porque quando a Bíblia diz sujeitai-vos, pois, a Deus, está querendo dizer para nós: se submetam à sua vontade, se submetam ao seu governo, se submetam à sua autoridade. Correr para Deus não é assim: aqui eu estou protegido. Mas é desenvolver esse relacionamento, é aprofundar esse relacionamento. Essa é a primeira chave. A segunda chave é: seja governado pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus deve ser a regra da sua vida. Tudo que você for fazer, você tem que ser dirigido pela palavra de Deus. Senhor, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui na sua palavra. Tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Pensa, Deus não vai destruir uma família para construir outra família. Ele vai fazer isso? Então esse negócio de adultério, traição, você vê, Deus diz: não, foi uma bênção, esse homem é de Deus. Olha, Deus tirou daquela mulher e deu ele para mim. É de Deus esse testemunho? Deus faz isso? Deus não faz isso. Deus não destrói uma família para construir outra. Então até para eu me relacionar com alguém, eu tenho que saber, tem que ser debaixo da palavra. A Bíblia diz que a sua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. É ela que vai iluminar o meu passo. Cada passo que eu dou, a palavra vai iluminar o meu passo. Então eu não vou cair em cilada, eu não vou cair em emboscada. Não, se você seguir a palavra, se você seguir a palavra e obedecer a palavra, então esta é a segunda chave. Como que eu resisto o diabo? Obedecendo a palavra, cumprindo a palavra. Porque quando os homens rejeitam a palavra de Deus, Deus se afasta. Porque enquanto você está obedecendo a palavra, ela é lâmpada para os seus pés, ela ilumina os seus passos. Mas a partir do momento que você rejeita a palavra, Deus te solta. E sabe quem vai lá e pega na sua mão? O diabo. E aí ele te leva para onde ele quer. E você acha que ele vai te levar para onde? Ele vai te levar para aquilo que já está pronto e arquitetado contra você. O diabo não vai te levar para um lugar de delícias. O diabo não vai te levar para um lugar de bênçãos. Por mais que ele use também de prazer, porque Satanás, ele usa duas coisas para nos tirar do alvo. Ele usa dor e ele usa prazer.
É sempre isso, dor e prazer. Porque alguém não consegue lidar com uma dor intensa, então ele se desvia, então ele se distancia de Deus. Mas outros não sabem lidar com prazer e se entregam ao prazer da carne. Mas todas as vezes que você recusa a palavra, recusa obedecer a palavra, você está dando as mãos para o diabo, e ele está levando você para o plano que ele tem para você. E os planos que ele tem para você não são nada bons. Alguém diga amém. Terceira chave para nós aqui: busque ser cheio cada vez mais do Espírito Santo de Deus. Busque ser cheio cada vez mais do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios. Cheios até transbordar. Cheios até transbordar. Porque se nós estamos falando de batalha espiritual, porque Paulo diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. São batalhas espirituais. Se as nossas armas não são carnais, são espirituais, poderosas na guerra, eu preciso me encher. Do que? Eu preciso me encher do Espírito Santo. Como que eu resisto o diabo? Só cheio do Espírito Santo. Como que eu venço as tentações? Só cheio do Espírito Santo. Como que eu venço as minhas vontades? Só cheio do Espírito Santo. Eu recebo várias, centenas de mensagens de jovens: como que eu lido com pornografia, como que eu lido com masturbação, como que eu lido, me ajuda, pastor, eu não consigo me libertar disso. Gente, às vezes é o dia passando, ajudando o pessoal, e a primeira coisa que eu falo para eles: sejam cheios do Espírito Santo. Porque enquanto você não ficar embriagado, cheio do Espírito Santo, quem irá guiar e dirigir você é a sua vontade, é o seu coração, é o seu ímpeto. E qual é o ímpeto da carne? O ímpeto da carne inclina sempre para as coisas da carne, mas as coisas do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então eu preciso ser cheio do Espírito, porque aí toda a minha mente, meu corpo, tudo é inclinado para as coisas de Deus. Ei, seja cheio do Espírito Santo. Vai ser difícil alguém querer resistir ao diabo sem o Espírito Santo. Seja cheio. Quarta chave: humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se diante de Deus. O orgulho sempre vai nos deixar vulneráveis ao ataque do adversário, porque foi o orgulho que fez com que Lúcifer perdesse o seu posto. Então o orgulho se tornou a sua grande arma. Você se julga muito humilde, mas todas as vezes que nós não reconhecemos as nossas fraquezas, todas as vezes que nós não levamos as nossas fraquezas para Ele, nós estamos batendo no peito e dizendo: